Fala, meu povo! Bem-vindos à Psicolândia, Gustavo Guaçu. Hoje a gente vai fazer um teste aqui num novo aplicativo de gravação. Como vocês sabem, eu sou péssimo com tecnologia, tanto é que isso dificulta bastante nós fazermos vídeos aqui pro canal. Mas vamos lá, vamos tentar. Hoje a gente vai falar um tema bem específico da área de história, um tema bem específico mesmo do campo da educação e do ensino, que são sobre fontes históricas. Já ouviu falar? Não? Então vamos comigo. Vamos fazer um teste aqui. Então segue aí na imagem. Cara, eu vou te falar, hein? As aulas voltarão. Algumas estão voltando, então, para quem é professor, segura. Bom, isso aqui é uma aula, tá, gente? Para o sexto ano, então, para quem é um professor iniciante ou alguém que já dá aula sobre o assunto, fica a dica aí. Fontes históricas. Hoje a gente não tá com o costumeiro tereré, hoje é uma limonada. De acordo com a Bruna, minha esposa, sem açúcar, extremamente ruim. Cara, antes de mais nada, né, devia ter uma aula introdutória para a gente falar sobre o que é história, para entender o que são as fontes históricas. Mas deixa isso para outro vídeo. Não vai ter erro, tá? Analise a imagem aí. Essa imagem você já viu em algum lugar, uma pintura rupestre. E dentro do campo da história, dentro do campo do ensino escolar, a gente chama de arte rupestre. São essas marcações que existem em vários locais do mundo, nas quais a idade é bem complexa. Há algumas aqui no Brasil, por exemplo, na Serra da Capivara, que datam de 15 mil anos. Então, essas pinturas rupestres, elas são aquilo que a gente tem para conseguir comprovar a vida dentro da historicidade, dentro de uma linha do tempo, né? Então a gente chama de arte rupestre, essas imagens feitas dentro ou fora de cavernas. Algumas pinturas das mais antigas datam aí de 40 mil anos antes de Cristo. Gente, 40 mil anos atrás, cara, é muita coisa. E claro, muito dessas imagens de fósseis, para a gente conseguir fazer uma datação, se não correta, pelo menos mais aproximada, a gente vai precisar da arqueologia. E aí, com a arqueologia, nós conseguimos, a partir da estratigrafia, carbono 14, várias técnicas, para a gente conseguir fazer uma datação um pouco mais correta, a arqueologia e a história vão fazer uma interdisciplinaridade, isso é, as duas disciplinas vão trabalhar em conjunto para conseguir responder um pouco sobre esses vestígios. E, cara, isso é fantástico, essa arte rupestre, né? Segue essa imagem. Claro, agora há uma coisa aqui. O que significa já é outra questão. Isso vai além da fonte, tá? A fonte histórica é um vestígio da humanidade em qualquer tempo. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu fique famoso, que o Psicolândia bombe e bata aí os 1000 inscritos até o final do ano. Que inclusive já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho das notificações, deixa o like e comenta para o algoritmo ver que tem relevância o conteúdo. Eu vou te falar, tem, viu? Não é porque a gente faz aqui, não. Mas, cara, dá uma olhada aí na imagem. Meu, a pintura rupestre, ela é uma fonte. Por quê? Porque a gente consegue comprovar que há vida, ou houve vida em outros momentos. Então, a fonte é um documento, um objeto, uma pintura que vá comprovar, que seja possível comprovar a existência de uma ação humana no mundo. Vamos imaginar que o Psicolândia fique famoso e eu morra, né? Vamos imaginar. E, cara, como eu fiquei famoso, isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma fonte histórica. O que seria isso, então? É uma coisa que era minha e isso pode ser usado para descobrirem mais sobre mim. Então, a fonte histórica, enquanto um objeto que vai responder questões do tempo histórico, ela é importante por causa disso. Tanto é que nós, historiadores, nós sempre falamos o seguinte, aconteceu tal coisa na história, cadê a fonte?
A fonte é o que comprova. Só que, claro, a fonte não determina uma verdade. Nós, historiadores, a partir do objeto, da fonte, da coisa, nós vamos fazer perguntas a ela. Então, por exemplo, essa imagem aí. Quem fez? Da onde fez? Quanto tempo existe? Como foi feito? Por que foi feito? O que foi feito? Aonde foi feito? Então, essas perguntas a gente faz e a fonte, ela vai, a partir dessas perguntas, sendo desenvolvida uma chamada pesquisa. É assim que a gente faz história, né? A fonte sozinha, vê a imagem, ó, a fonte não diz nada. O que ela está falando aí? A ideia, então, do historiador, do arqueólogo, seria isso. Bom, onde está esses desenhos? Quanto tempo isso aí já está feito? Então você vai perceber que o que move aquilo que a gente vai chamar de pesquisa histórica é o historiador que faz, entende? Então nós vamos nos esforçando para fazer perguntas a partir das fontes existentes. Vamos imaginar o seguinte: os portugueses chegaram ao Brasil. Como eu sei disso? Cadê a fonte? Bom, há uma carta chamada Carta de Pero Vaz de Caminha, que ela existe até hoje, e essa carta está escrita que chegaram ao Brasil, tal. Só que a carta, ela é um objeto, ela não fala sozinha, ela não fala por si só. Cabe os historiadores fazerem perguntas às fontes. Então, no caso da carta, quem escreveu a carta? Tal cara, da onde ele era, o que ele fazia, por que escreveu o que escreveu. Então, você vai perceber que a fonte, ela vai ter uma interpretação de um fato. Não é uma verdade. Sempre pensa a história da seguinte maneira, como se fosse um quebra-cabeça. Cada historiador vai pegando uma coisinha para montar um todo. E é claro que as fontes são insuficientes para refazer um tempo histórico, gente. Por isso que eu falo, a história, ela é uma das áreas do conhecimento mais complexas, porque a gente tem dificuldades em determinar o que é ou não verdade, o que é ou não real, o que aconteceu ou não. Então é a partir da fonte que a gente trabalha. Se não tiver fonte, não existe. Os egípcios criaram pirâmides. Cadê as pirâmides? Não tem. Então você não pode comprovar se eles criaram ou não. Percebe? Então a fonte é um objeto que nos comprova algo. E o que a fonte vai responder, bom, depende do que o historiador vai perguntar. Olha essa imagem aí. Evidentemente que nós podemos estar falando o seguinte: eles caçavam. Só que há interpretações nas quais não era o que movia a caça. Então você percebe que quando a gente fala caça, a gente tem uma ligação com alimentação. Mas por que eles caçavam de fato? Posso determinar que era para se alimentar? Bom, não sei, provavelmente. Mas eu não tenho como fazer isso, porque eu não vivi lá. Então sempre vai ter uma interrogação dentro de uma pesquisa histórica. Essa é a nossa dificuldade. Mas pelas imagens, a gente consegue determinar, por exemplo, tamanho de animal. Então você vai perceber que em algumas fontes, algumas pinturas, voltando nessa, olha a proporção dos animais para as pinturas dos humanos. Então você vai perceber que há essa discrepância de tamanho. O que acontece? Nós vamos nos perguntar, então, os animais eram muito maiores que os humanos, que tamanho que eram esses humanos? Tem esqueletos fósseis que comprovam essas pinturas e tal? Cara, essa é uma ideia fantástica das fontes históricas, né? Porque ela não fala por si só, ela depende de alguém por trás dela fazendo um trabalho. Bom, então vamos lá. Seguindo, tá, gente? Isso aqui é uma cerâmica encontrada lá na Mesopotâmia, pelo menos aí datado de 4.000 anos atrás. Para o trabalho do historiador, ele necessita das fontes. Então, se eu falei que algo existe, eu preciso de algum objeto para comprovar. Esse objeto é chamado de fonte histórica. E as fontes são documentos, vestígios do passado. Por isso que a gente tem, pelo menos aqui no caso do Brasil, uma lei que é o artigo 216, se não me falha a memória, que é da Constituição Federal, que é uma obrigatoriedade do Estado brasileiro em promover uma preservação de locais, de aquilo que a gente vai chamar de patrimônio, né? Que inclusive eu volto a falar disso em outro momento. Então, como viviam as antigas sociedades? Quais eram seus valores? Como elas se organizavam? Como construíam suas obras? Como se vestiam? O que elas faziam? Elas se divertiam? Como? Então, a partir desse objeto da fonte, a gente faz perguntas a ela. Claro que
uma fonte por si só não vai ter a capacidade de responder todas as perguntas, mas a gente consegue determinar uma coisa ou outra. E claro, gente, essa mesma fonte que você está em mãos aí, dá uma olhada, essa cerâmica, outros historiadores viram ela e outros historiadores tiraram novas ou conclusões diferentes. Então, assim, o que a gente chama de história é ler muita coisa sobre a mesma coisa. Né? Não é um livro só que você lê e aprendi história, não é muito bem assim que funciona. Dá uma olhada nessa placa chamada Placa do Dilúvio, lá do século 7 a.C., encontrada na região da Mesopotâmia, hoje no Iraque. É aqui que se encontra os documentos mais antigos do mundo. Por quê? Porque lá foram um local, uma região, a região da Mesopotâmia, chamada Entre Rios, né? Os famosos Rio Tigre e Eufrates, você aprende isso no sexto ano. É lá que se encontra pelo menos até então, os documentos mais antigos da humanidade. Porque foi lá na qual as primeiras cidades surgiram. Mas pode acontecer de descobrir uma coisa mais antiga em um outro lugar? Sim, a história ela não acabou, a gente está descobrindo as coisas ainda. Há vários tipos de fontes, tá, gente? Vou mostrar algumas para vocês. As fontes escritas, desde cartas, desde, no caso da placa, desde a pedra, desde as paredes, os hieróglifos, pergaminhos, tudo aquilo que tem escrito a gente chama de fonte escrita. E é engraçado que ao mesmo tempo é uma fonte material. Por quê? Porque eu pego, né? Onde a gente pode encontrar? Claro, vamos lá. Quando eu encontro uma coisa dessa, eu não levo para minha casa, gente. Há uma lei em quase todos os países do mundo que é um dever do Estado de promover a preservação dessas coisas. Por quê? Porque sem isso você não tem uma identidade cultural. Sem isso você não tem uma nacionalidade. Sem isso você não tem história. Então não tem como eu achar alguma coisa, por exemplo, no quintal de casa e guardar para mim. É quase que um crime, né? Por isso que essas fontes elas vão ser levadas em instituições, para arquivos, acervos, elas estão em bibliotecas, em jornais, escolas, prefeituras, cartórios, museus, entre os mais variados tipos de organizações. Olha, a escrita, há vários documentos que podem servir para a gente fazer pesquisa, o jornal, revista, estudo científico, romance, processo criminal, lei, carta, cartão postal. Cara, fantástico. Eu vou usar um exemplo. Foi em 1936, se não me falha a memória, 1930, a capoeira era proibida no Brasil. Como que eu vou comprovar que a capoeira é proibida? Bom, eu vou procurar a lei que proibia as pessoas de fazerem a capoeira, entendeu? Aí, a partir da lei, eu faço perguntas ao documento, né? Então, quem fez esse documento? Por que fez? O que acontecia na época para essa ação ser feita, né? Ser concretizada? Então, você vai perceber que o documento por si só ele não tem valor nenhum. O valor que ele tem historicamente de pesquisa, de conhecimento, somos nós que resolvemos, né, com as perguntas. A fonte visual, né, ela pode ser também material, como um papiro, um desenho, uma pintura. Então dê uma olhada aí, né, desde os antigos egípcios. Olha, aqui, nessa aqui é engraçada, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ó, aqui você tem, no caso dos egípcios, eles fazendo vinho, né? Então você tem uma uveira, você leva, e que engraçado ainda, até hoje faz isso, né? Você pisa na uva, deixa ela ali fermentando. Embaixo você já tem, se não me falha a memória, produção de pão, alguma coisa assim. Então é interessante você pensar que a partir dessas fontes, no caso das visuais, a gente tem uma ideia melhor para compreender como que era a vida na antiguidade, né? Olha, se liga, né? Você tem ali a Biblioteca Digital Mundial. Eu não sei se está funcionando, tá, gente? Pelo menos até o ano passado tinha saído do ar, mas dá uma olhada depois. A Biblioteca Digital Mundial, ela tem um acervo fantástico, desde fotografias a manuscritos. Se você não achar na Biblioteca Mundial, você vai achar no Google Arts and Culture, Google Arts e Cultura. Tem um aplicativo para celular fantástico. Ela tem um acervo de centenas de milhares de museus. Pelo menos 2.000 museus você tem lá para acessar online gratuitamente.
Você tem as fontes materiais, né? Um vaso, os sarcófagos. Cara, tudo isso aqui é patrimônio histórico e mundial. Porque, assim, vamos imaginar que essa imagem, ah, essa placa da Mesopotâmia, essa placa, apesar dela estar na Mesopotâmia, ela é importante para todos os povos, para a gente saber de onde nós viemos, né? Quais foram os primeiros povos, os primeiros locais de povoamento, sociedades, etc. Dê uma olhada aqui. Isso aqui é o que um arqueólogo faz, né? O arqueólogo ele tem a responsabilidade de descobrir as fontes, cavar, tá? Na imagem acima, você tem uma arma, provavelmente uma arma da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, encontrada. Olha que interessante, você acha isso aí num quintal, aleatoriamente. E aí você consegue fazer uma grande pesquisa. Mas por que estava aqui? Quem que morava aqui? Que, inclusive, aqui no Brasil, mais para a região sul do país, você tem encontrado, não tem muito tempo não, uns anos atrás, tijolos de uma construção que ele tinha uma marca, era tijolos com a prensa da suástica, né, gente? Cara, é louco de se pensar isso daí. Para quem não sabe, a suástica é aquele símbolo que liga ao movimento, à organização, ou ao nazismo, ou nazifascismo. Então, cara, se liga. Até o momento, a gente conheceu uma ampla variedade de vestígios. E caso um pesquisador queira investigá-los, esses vestígios nos serão importantes para fornecer pistas, para saber como as pessoas em outros tempos viviam. Né? Pensa o Sherlock Holmes, é isso que o historiador faz, ele investiga. Aquilo que a gente produz, tá, gente? Desde a antiguidade até hoje, nós vamos chamar de cultura, e essa produção, seja material, imaterial, ela está constituindo aquilo que a gente chama de patrimônio, isso é, uma herança para as futuras gerações. E aí que tá, fica algumas perguntinhas no final desse curto vídeo para você refletir. Qual a importância de conservar, então, esses vestígios produzidos pelos primeiros homens e mulheres? O que estamos fazendo para proteger esses vestígios da humanidade? E quais recursos e tecnologias digitais que podem nos ajudar e que também podem prejudicar a preservação desses vestígios? E além do mais, tá, existem outros tipos de fontes além das materiais. Os sonoros, um podcast, um rádio, uma TV, um depoimento, uma gravação, os orais, né, os relatos das pessoas, isso é interessante. Inclusive tem um livro que chama Vozes Esquecidas da Primeira Guerra Mundial. Vozes Esquecidas da Primeira Guerra, algo assim. Que é um depoimento dos soldados que lutaram na guerra. Geralmente na escola a gente fala da questão política, econômica da guerra. Só que quando você lê esse livro, você vê como que era a vida no dia a dia das trincheiras, né? Pelos próprios soldados. Então isso constitui enquanto uma fonte histórica também, um depoimento, um relato. E você tem as festas, crenças, orações, tradições, mitos, que a gente vai chamar de fontes imateriais. Tudo isso faz parte daquilo que a gente vai chamar de patrimônio histórico e cultural, e fonte histórica que vai também nos responder muitas das questões e mistérios que até hoje envolvem a humanidade. Bom, no vídeo de hoje fica então fontes históricas, uma aulinha básica introdutória, tá, dentro dos estudos da história. E se você gostar do vídeo, claro que você vai gostar do vídeo, né, cara? Porque o Psicolândia, a gente não faz coisa pra vocês não gostar. Então, se você não gostar, deixa o dislike. Agora, se você gostar, deixa o like. Se inscreve, não se esqueça, deixa um comentário. E também ativa o sininho das notificações. De novo, esse recado. Eu não vou pedir dinheiro para você ainda, tá? Eu vou esperar ainda os 1000 inscritos. Mas manda o vídeo para um amigo, pede para ele se inscrever também. Ajuda a gente. Tamo junto. Um abraço.